E olha só, gente, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã de hoje com os presidentes da Câmara dos Deputados Arthur Lira e do Senado Rodrigo Pacheco. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin também participou. Os encontros aconteceram nas residências oficiais da Câmara e do Senado e teve como objetivo viabilizar a transição. Sobre esse encontro e a transição de governo, vamos falar agora ao vivo com o sociólogo Marcelo Augusto Totti, que é professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da Unesp. Marcelo, boa noite para você. Boa noite, Tiara. Seja muito bem-vindo aqui à TV Pai Eterno. Eu já começo então, Marcelo, querendo saber o que a gente pode esperar desses 2 meses de transição. A transição ela é importante dentro do regime republicano porque ela tem 2 aspectos fundamentais, né? O primeiro deles é o conhecimento da situação da máquina pública, dos projetos em andamento, das políticas públicas em andamento, da situação da máquina. E um outro aspecto é o aspecto político, né, como você citou. É fundamental ao governo, né, para o próximo mandato, manter uma base aliada, né, diante do nosso processo eleitoral, que é um processo de coalizão. Então, é fundamental esses diálogos, principalmente, e essas composições que vão sendo realizadas a partir do processo de transição. Então, ele tem um aspecto mais técnico, que é de conhecimento da situação da máquina, e outro mais político, que é de pensar no processo de relacionamento, né, com o Congresso Nacional. Marcelo, durante o encontro foi discutida a PEC da transição. O que a gente pode esperar, né, do pagamento aí do Auxílio Brasil de R$600 para o ano que vem? Então, esse é um dos problemas que, né, o novo governo, digamos assim, o governo Lula, enfrentará a partir de 2023. Não só a PEC, né, da transição, né, nesse caso, mas também a própria proposta dos novos ministérios que surgirão com o novo governo e que não há orçamento previsto. É possível que o Congresso ele aprove a PEC, né, conseguindo aí, né, fazer o reajuste do Auxílio Brasil, mas a transição ela tem esse aspecto do ponto de vista de acertar processos imediatos. Provavelmente, somente a partir do novo governo, a partir de 2024, é que se tem aí um novo orçamento com a cara do governo, digamos assim, né, do governo Lula. Então, acho que esse processo terá êxito, né? O Congresso acho que sinalizará positivamente a PEC, mas os outros processos, digamos assim, ligados à transição, à constituição de novos ministérios, ao orçamento, creio que terá ajustes aí para 2024. Marcelo, agora um outro questionamento importante, que o Arthur Lira apoiou a reeleição do Bolsonaro. O Lula tem dito que não quer atuar na escolha, né, do próximo presidente da Câmara. Como que você acha que vai ser essa relação entre eles? Eu acho que desde a sinalização do período eleitoral, não só apenas o Arthur Lira, mas como o Centrão, eles sinalizaram um processo de gravitar em torno do governo. Então, já no próprio dia da eleição, Arthur Lira ele sinaliza no sentido de emitir uma nota de reconhecimento do processo eleitoral. O próprio Centrão ele tem uma perspectiva muito institucional. Ele gravita em torno do Estado, né? Gravita em torno do poder. É bem provável que o Arthur Lira tente a reeleição, mas o governo, principalmente o Partido dos Trabalhadores, acho que não deve lançar candidato em virtude dos problemas pretéritos, né, passados, inclusive com o próprio Eduardo Cunha e todo o processo anterior que ocorreu nos governos anteriores do PT. Creio que haverá uma composição, aí é difícil vislumbrar se será realmente o Arthur Lira, ou algum outro nome intermediário, mas provavelmente o PT não deve lançar candidato, e há uma tendência forte de parte desse grupo do Arthur Lira, né, do Centrão, migrar, ou melhor, gravitar em torno
do governo federal, né, do próximo governo. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada aqui pela sua participação, por conversar conosco, né, e por esclarecer tantas dúvidas, tantas nossas aqui quanto de telespectadores. Muito obrigada. Eu que agradeço, Thay.